Juazeiro, Mofumbo, Jurema, protagonistas do sertão. O verde ainda é resultado dos dias de chuva. Folhas pequenas e galhos retorcidos caracterizam bem essa vegetação. Na sutileza, a caatinga floresce. A caatinga é um tipo de vegetação muito típica desse semiárido brasileiro, né? Com algumas peculiaridades biológicas, algumas peculiaridades abióticas, né? Que são muito particulares. E com certeza esse levantamento florístico e vegetacional são duas intenções muito presentes no nosso grupo de pesquisa. As mudanças climatológicas e os longos períodos de estiagem na região têm gerado um estresse excessivo nas plantas. As plantas da caatinga frequentemente estão expostas, a diversos estresses ambientais. Principalmente os estresses por escassez de água, altas temperaturas, excesso de luminosidade. E como as plantas não podem se deslocar, elas aprenderam, digamos assim, a se defender, a se adaptar ao ambiente onde elas estão, o ambiente natural. E daí, muitas delas produzem compostos de defesa. Então, nós aqui do laboratório buscamos estudar de que forma esses estresses, principalmente por falta de água e também pelas questões da salinidade, que aqui na região existem algumas áreas que são bem salinizadas, a gente busca estudar de que forma esses estresses interferem no desenvolvimento das plantas e também na produção dos seus metabólitos, principalmente os óleos essenciais, que é o nosso foco de estudo. Então, esses óleos são produzidos no intuito de defesa, são produzidas substâncias antioxidantes, que fazem com que essas plantas suportem essas altas temperaturas, essa luminosidade excessiva. Para compreender melhor as consequências desse estresse, mudas de espécies da caatinga estão sendo cultivadas para serem submetidas a esse estresse em diferentes níveis e analisados em laboratório. A pesquisa é feita pelo Departamento de Biologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Então, o nosso foco é estudar os estresses da região em algumas plantas da caatinga, que são da região mesmo da caatinga, e depois a gente extrai esses óleos essenciais, que é o nosso foco, como eu já falei, e avalia esse óleo, a atividade antimicrobiana deles, principalmente antifúngica. Uma das pesquisas realizadas pelo laboratório é com essa espécie, a Lipia gracilis. Ela é conhecida popularmente como alecrim da chapada. Produz um óleo essencial que é extraído principalmente da folha da planta. O que tem sido estudado é a ação desse óleo contra alguns micro-organismos que causam doenças em outras plantas. O óleo extraído da Lipia gracilis tem propriedades farmacológicas e antifúngicas. Se as pesquisas derem resultados positivos, o pequeno produtor vai poder combater a perecibilidade da produção, retardando a maturação dos frutos, além de usufruir da proteção natural presente no óleo. O óleo essencial, ele tem algumas finalidades. Como eu já falei, ele tem uma atividade antimicrobiana muito importante. Isso já foi comprovado em vários trabalhos científicos. E ele pode ser utilizado para fins farmacológicos, e o pequeno produtor ele pode se valer disso utilizando para, por exemplo, evitar que determinados micro-organismos venham a comprometer os seus frutos. E claro que isso tem que ser sob a orientação de um profissional que trabalha na área. Mas a gente já desenvolveu um trabalho aqui, na verdade ele está em andamento ainda, a gente não tem resultado ainda, mas é para desenvolvimento de uma película de proteção de frutos para retardar, o objetivo é justamente retardar o aparecimento de micro-organismos. Existem alguns frutos que são altamente perecíveis, que amadurecem muito rápido e também os micro-organismos que são patogênicos a eles aparecem também de forma muito rápida. Então, a ideia de se fazer a película é justamente proteger e retardar o aparecimento desses micro-organismos, para que os frutos possam ficar mais tempo na prateleira. Nos últimos anos, a caatinga tem sofrido com a ação humana.
De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisa, dos mais de 730 quilômetros de vegetação original, cerca de 45% foram desmatados até o ano de 2010. Aqui no nosso semiárido é muito comum a agroindústria, o petróleo, a exploração de petróleo, o surgimento de cassinoculturas, principalmente na foz dos nossos rios, a exploração de calcário, que também é uma realidade muito presente, né? E são as principais atividades impactantes um pouquinho desse semiárido. Pesquisar soluções que amenizem os impactos ambientais na nossa região é fundamental para a preservação dessa vegetação tão rica e que nos ensina sobre resistência. Estamos tentando criar algumas alternativas, por exemplo, de recuperação de áreas degradadas dentro da caatinga. Como fazer isso? Entendendo um pouquinho esses fatores que são extremamente estressantes para o bioma caatinga, né? Então, por isso que pensamos um pouquinho nessa restauração ecológica da caatinga, que ela nos mostra por si só uma resistência, uma resiliência a esse ambiente, e com certeza ela vai nos mostrar um pouquinho esse conhecimento, né, da natureza através dessas ações, da sua cobertura vegetal, das suas transformações da época das chuvas, da época da estiagem, formando um pouquinho essa sazonalidade ambiental que é típico da caatinga. Então, entender um pouquinho essa ecofisiologia da caatinga é um desafio ainda para a gente compreender melhor como é que se comporta, como é que está um pouquinho essa nossa caatinga, e a gente tentar fazer alguma coisa por esse semiárido.